Mais uma semana, estamos cá para mais um episódio do In The House. Aqui, pessoal, já sabem, segundas-feiras às 6 estamos cá para mais um episódio do In The House. Episódio 11 hoje, início de semana é no In The House. Vamos começar já aqui a semaninha em grande com mais um episódio, pessoal. Hoje, eu vou introduzir aqui uma cena que já tinha introduzido no episódio passado e vou começar a introduzir naqueles episódios que estou sozinho, que vou-vos dar um resuminho da minha semana, ou do meu fim de semana. Pá, esta semana foi fixe até. Na segunda-feira começámos bem porque tive umas 3 ou 4 horas de almoço, tipo, desde as 11 até às 3 da tarde, desde as 11h40 até às 13h20, se não me engano. Yeah. Portanto, tipo, foi bem fixe mesmo. E aproveitei com esse tempo todo, porque, pá, não, o que é que eu ia fazer nesse tempo todo? Pá, aproveitei, como já sabia que ia ter. O que eu fiz foi que falei com os amigos meus e disse: olha, pá, já que temos estas horas todas de almoço, vamos comer fora. E eles: é pá, já, uma grande ideia. Pá, fomos comer fora aquele tempo todo, não sei o quê. Pá, foi muito fixe, pá, tivemos a pôr a conversa em dia, a falar sobre cenas e depois tivemos a jogar matrecos. A jogar matrecos ou matraquilhos, eu chamo matrecos, tipo, isso é que tipo, chamas matraquilhos ou matrecos. Tipo, por exemplo, eu digo vamos jogar matrecos, não é matrecos que diz, puto, é matraquilhos. Não, mano, eu digo matrecos e pá, acho que isto é uma cena bué estranha, mas pá, yeah, eu digo matrecos. Um, yeah, tivemos a jogar matrecos e depois, quando eu saí de lá de jogar matrecos e estávamos a vir para a escola, pá, eu pensei numa cena que é do género, tipo, eu não pensei em nada, tipo, enquanto estava a jogar matreco com eles. Ou seja, tipo, imagina, eu estava focado, tipo, no convívio que nós estávamos a ter, estás a ver? Ou seja, não pensei, tipo, em escola, não pensei em problemas, estão a ver? Não pensei em nenhum problema. Isso acontece muitas vezes, também no basquete, por exemplo, que é quando tu tens um foco, quando tu tens algo que tu fiques focado nisso, tu esqueces tudo o resto, estás a ver? Por exemplo, eu no basquete, eu bué da vezes quando saio do basquete penso nisso. Por exemplo, imaginem, estou a ir para casa e penso assim, tipo, o que é que eu pensei durante o treino? Em nada, tipo, simplesmente pensei no jogo, tipo, foquei-me no que tinha de fazer no treino, não pensaste em mais nada. Isso é brutal e eu senti exatamente a mesma coisa nos matrecos, pá. E acho que isso é bué fixe, tipo, para quem não tem nenhum... E depois imagina, eu também já pensei nisso, que é, eu não sei se é por ser desporto, se é, mas matraquilhos, matrecos não é bem um desporto, estão a ver? Ah, mas eu não sei se isto acontece só com o desporto, se calhar podes ter tipo outra cena qualquer que te foques e que percas, tipo, esqueças completamente o resto. E depois não sei se dentro do desporto se é só em desportos coletivos, estão a ver? Porque imagina, tu em desportos coletivos estás a conviver com outras pessoas e então aí consegues tipo. ah, Consegues esquecer mais os teus problemas e aquilo que tu normalmente costumas pensar. Enquanto não sei se, por exemplo, no ténis, por exemplo, em tipo, por exemplo, ténis e aqueles jogos mais individuais, tipo, se tu consegues esquecer os problemas, ou seja, estar completamente focado naquilo que estás a fazer sem sequer ter outra distração. Porque imagina, no basquete, eu não só estou focado naquilo que estou a fazer, como estou focado nos outros, estou focado na conversa que estou a ter com os outros e focado no próprio jogo, porque é jogo coletivo, tu tens de pensar não só em ti, mas também na equipa. Portanto, torna as coisas. Precisas estar ainda mais focado nas coisas. Tal como, pá, em termos de jogos de desportos. Acho que esqueci-me da palavra. Desportos individuais, exato. Em desportos individuais, não sei se esqueces tanto os problemas, mas pá, já cheguei a perguntar ao pessoal e o pessoal diz que sim também. Portanto, eu não sei se é só em desportos coletivos, mas deve ser em tudo em geral. Portanto, tipo, se não tens um desporto tipo, ou algo que te foque e sentes que precisas de esquecer problemas e isso, acho que fazeres desporto ou juntaste a um clube, juntaste a uma equipa, ou seja, começares a ter alguma dedicação em alguma coisa, vai-te dar. Vai-te ajudar nisso, estão a ver? Ahm, Pronto, depois ficamos já matrecos, chegamos para casa. Depois viemos para a escola e pronto, passou-se o dia. E depois agora, depois na quarta-feira, tinha saído da escola. E depois tinha explicação às 6h10, acho eu. Sim, 6h10. Pá, e o rapaz está andando comigo na explicação. Que ele vem ao próximo podcast, só, portanto estejam atentos. Episódio 12 já é com pessoal, portanto estejam atentos. Vêm dois convidados no episódio 12, portanto estejam atentos para o próximo episódio. No episódio. Na quarta-feira, ele disse para a gente, tipo, irmos dar uma volta uma hora antes. E eu, pá, já, tudo bem. E ele trouxe um skate para a gente ir. Para a gente ir dar uma volta. Pá, imagina, e o skate? Eu já tinha visto boa gente a andar de skate, aliás, tenho algumas pessoas da minha turma andam de skate. Pá, e depois também já tinha visto algumas cenas no YouTube e no próprio Insta eu sigo algumas pessoas que fazem skate e isso e metem cenas de skate.
Pá, eu curto mesmo bué de ver e sempre tive aquela cena de que curtia bué de fazer e andar, porque eu não sei andar de skate. E eu curtia bué tipo de andar de skate e aquela cena de tipo teres a liberdade, tipo estás em cima do skate e andas para onde quiseres. Eu sempre curti disso. Pá, e ele trouxe o skate, não sei o quê, e depois ele disse para eu experimentar andar. Só que, pá, normalmente ao início tens sempre uma beca de medo, estão a ver? Porque tipo, é uma cena diferente. Por exemplo, eu nunca tinha andado de skate. Pá, e foi fixe, ele ensinou-me, não sei o quê, tipo, estive lá, pá, consegui descer uma rampa de skate, foi mesmo bué fixe, a ver? Claro que eu não faço truques, porque primeiro tens de saber a base, né? Tens de saber andar em cima dele. E eu já sei assim mais ou menos, não sei muito bem, mas é uma questão de treino. E agora, para isso eu tenho de arranjar um skate, já falei com um amigo meu, ele diz que tem um skate a mais, e que pode me emprestar, não sei se tem um skate a mais, se tem, ou se não usa, mas ele disse que tem um skate que me pode emprestar, portanto eu vou lá buscar, um dia qualquer vou, combino com ele e vou lá buscar e vou começar a treinar. Pá, eu curtia mesmo bué de andar, pronto, lá tivemos nós a andar, tinha uma rampa, eu estava mesmo cheio de medo, desci a rampa duas vezes. Estava cheio de medo porque imagina, tipo, aquilo depois, está um bocadinho torto, vais sempre para um lado e depois tens de curvar, não sei o quê. Pá, eu depois estava com medo de bater contra um carro ou uma cena assim, porque nós até encontramos um sítio que era mais ou menos, é como se fosse tipo, vocês estão a ver quando descem para uma garagem? A ver, tipo, aquilo tem uma espécie de sítio. É um sítio cá em Mafra que tem um chão bué liso. É quase um chão tipo mesmo estrada, tipo alcatrão mesmo, estão a ver? Mas tipo, é aquele alcatrão mesmo tipo liso. Ou cimento, uma cena assim. Pá, e aquilo era bem fixe para andar de skate porque o piso era bué liso, então o skate andava bem bem. Portanto, a gente teve lá a andar, não sei o quê. Mesmo bué, bué bacana. Pá, e eu curti mesmo bué. E pá, e é aí o que eu estou a dizer. Eu acho que vou começar a investir em tentar andar de skate porque parece mesmo ser bué fixe. E depois, antes de eu perguntar se alguém tinha um skate, eu queria comprar um para mim. Mas tive a ver os preços e depois vi aqueles tipo na Sport Zone que custam tipo 10 euros. Pá, eu perguntei ao rapaz que estava comigo e disse-lhe assim: olha, estou a ver este skate aqui na Sport Zone, achas que isto rende? E ele disse: pá, não rende que eu já parti tipo, em um dia parti dois desses. Estão a ver? Pá, eu disse: pá, mas se isso é assim, tipo, nem vale a pena comprar. Estão a ver? Tipo, mais vale comprar algo mais caro, mas que vale a pena, ou seja, que seja duradouro, em vez de comprares uma cena tipo barata, mas que tipo, à primeira vez que andas aquilo parte-se. Portanto, tipo, mais vale tipo comprar. Mas depois fui ver os preços de um skate assim fixe. Pá, são cento e tal euros e pá, esquece, não estou com vontade. Aliás, apesar de não ter dinheiro para isso agora, estou mesmo liso em termos de poupanças. Ahm, não me apetece muito gastar cento e tal euros num skate, portanto, ainda bem que aquele rapaz arranjou-me um skate e pá, vamos ver se eu consigo me adaptar e qualquer coisa eu depois vou-vos dando feedback como é que estão as cenas. Pá, e foi este mais ou menos o resumo de semana. Não fiz assim nada assim mais de fixe. De resto foi tipo ir à escola, estudar, sair das escolas, ir para o computador, tratar de cenas do podcast, aqui a ver os gráficos e isso tudo. Tipo, aquilo que eu faço normalmente, de resto não houve assim nada de especial. E já que estamos a falar nesta cena do podcast, Ahm, tipo, o podcast era um objetivo que eu tinha desde há muito tempo, como eu já vos tinha dito. Já tinha tipo isto idealizado tipo há um ano ou assim. Mas eu não tinha material suficiente para concretizar esse objetivo. Então, pronto, depois de um tempo consegui reunir o material todo e cá estou eu a fazer já 11 episódios de seguida para vocês. Meu Deus, eu até estou espantado comigo mesmo. Portanto, era um objetivo que eu tinha. E quando tu tens um objetivo, tu vais ter dedicação com ele. É como se fosse estava a falar agora do desporto, é igual. Ou seja, se tu tens um objetivo, que é fazer aquilo, tu vais ter dedicação nisso. E tu dedicas-te cada vez mais. E depois, claro que tu queres chegar a um objetivo, queres chegar a um ponto. Por exemplo, vou-vos usar o exemplo do podcast. Por exemplo, o meu objetivo com o podcast é chegar ao maior, às maior pessoas, tipo, chegar a quanto mais pessoas melhor, estão a ver? Ou seja, quanto mais pessoas chegar, mais feliz eu fico. Porque, claro que tu, quando crias um podcast, não é tipo para estares aqui a falar sozinho, tipo, tu queres ter visibilidade. Portanto, tipo, é o meu objetivo, é chegar às pessoas e chegar a cada vez mais. E ter um número significativo de pessoas que me assistem. Mas claro que isso não acontece do nada, não é? Tu publicas o primeiro episódio e vais ter um número significativo. Por acaso, a mim aconteceu, no primeiro episódio que lancei no YouTube, tivemos 150 visualizações no primeiro dia, ou nas primeiras 2 horas, foi mesmo brutal. Mas claro que agora está a diminuir, claro, porque eu deixo de publicar no stories do Instagram. Já agora, vai estar ali o site do In The House, onde tem lá o meu Instagram, sigam. Um, eu deixei de publicar nos stories porque depois
começa a se tornar um pouco cansativo. Todas as segundas-feiras está lá a pôr o episódio e muitas vezes eu estou em aula durante quando sai o episódio. E então pronto, depois também estar a pôr um tempo depois também não vale a pena. Portanto, eu depois também acabo por não meter. E depois também torna-se um bocadinho cansativo, estão a ver? Tipo, torna-se cansativo estar a pôr todas as segundas-feiras o mesmo story, tipo, só com o In The House, estão a ver? Portanto, eu depois também deixei de pôr, porque depois tu percebes quem é que são aqueles que querem ver o teu podcast. Não são aqueles que vão lá, tipo, por favor, tu publicas já, vamos lá ver. Tipo, são aqueles que estão mesmo interessados, ou seja, aqueles que abrem o YouTube, abrem o Spotify, vêm lá que tem um novo episódio e, olha, bora ouvir. Tipo, é isso. Ou então que sabem que, olha, hoje é segunda-feira, já passou das 6 horas, já tenho lá um episódio de In The House para ver. Percebes? É esse tipo de pessoas que eu quero. Eu não quero pessoas que tipo vejam só por favor. Quero aqueles que tipo se sentam bem a ouvir o podcast e que querem ouvir o podcast por iniciativa deles próprios. E esse acho que é o objetivo de qualquer pessoa que faz um podcast, é que tenha visualizações regulares, ou seja, que aquelas pessoas, ou seja, a pessoa que viu o primeiro episódio veja os episódios todos regularmente sempre que saem, estão a ver? E quem quer começar a acompanhar, que veja todos os que foram antes e depois começa a acompanhar também. Mas para tu não. Mas claro que tu nunca vais ter uma explosão de 1000 e tal visualizações ou mais. Nunca vais ter uma explosão assim, pelo menos começares do zero. Se fores alguém que chegou do nada, que não fizeste nada, por exemplo, imaginem, vou-vos dar um exemplo de pessoas, por exemplo, o Miguel Luz e o Pedro Teixeira da Mota. Eles tiveram mais visualizações porque eles já tinham alguma visibilidade. O Miguel Luz já tinha feito alguns vídeos no YouTube e já era conhecido, e o Pedro Teixeira Mota é comediante, portanto ele também já era conhecido. Agora, pessoas que chegam do nada para fazer podcast, claro que não vão ganhar visibilidade assim muito rapidamente. Portanto, vais ter de começar do zero. E tu, para não desmotivares, porque tu vais sempre perceber que nunca vais chegar, tipo, assim, dar um boom de visualizações. Portanto, tens de arranjar uma forma de tu, tipo, ficares contente com aquilo que estás a ganhar. E o maior truque, e isto não serve só para o caso podcast, serve para tudo, é tu contentar-te com as pequenas vitórias. Ou seja, imagina, chegaste a 50 visualizações, pá, brutal, tipo, já ficas contente. Chegaste a outro país, pá, brutal, estás a ver? Tipo, e quando me aconteceu, eu fiquei mesmo bem contente. E, aliás, não é nada demais, estão a ver? Se calhar estão a ver, mas tipo, não é assim nada tipo boom, como chegaram a 1000 visualizações. Por exemplo, quando eu chegar a 1000 visualizações vai ser brutal. Mas, chegar chegar a outro país, pá, é muito bom, mas não é assim nada do outro mundo, estão a ver? Mas tens de ficar feliz na mesma. Ou seja, e são esses pequenos apoios que te vão te motivar a fazer mais. Ou seja, tu estás a chegar mais longe, vais ter que fazer mais. Percebes? Não é logo um cabaz tão grande, mas é algo mais pequeno, mas é algo que te motiva na mesma, é algo que te deixa feliz. Portanto, tens de aproveitar desses tais bocados de coisas boas, que neste caso são essas pequenas vitórias, e para depois, no conjunto dessas pequenas vitórias todas, tu vais chegar ao grande. Percebem? Tipo, mas com o tempo, dar tempo ao tempo, mas durante o tempo que tu vais esperando até chegar ao grande cabaz, vais tendo cabazes pequenos. Ou seja, vais ter vitórias pequenas que juntando-as todas vai chegar à grande vitória, que é aquilo que tu queres. E, claro que, em primeiro tu primeiro queres chegar a X visualizações, não em visualizações diárias ou semanais, neste caso as minhas são semanais. Depois, só a partir de uma certa altura em que achas que, ok, já bastante gente viu o meu podcast, agora eu quero chegar a visualizações semanais, ou seja, pessoas que veem o meu podcast regularmente. Nessa altura, tu é que vais querer fazer views semanais. E isto eu estou a falar na questão do podcast, estão a ver? Porque isto de vocês aproveitarem as vossas pequenas vitórias serve para tudo, ou seja, para qualquer coisa que vocês tenham. Por exemplo, se vocês gostam de uma rapariga, por exemplo, vocês têm de pegar nas pequenas vitórias. Sempre, se ela fala com vocês, isto é uma pequena vitória. Se vocês falam por mensagem, já é uma vitória. Se vocês vão sair, já é uma pequena vitória. Não ganhas o bolo inteiro, mas já é alguma coisa. Portanto, tipo, acho que tens de ficar contente com as pequenas coisas que acontecem. E em tudo, tipo, testes, por exemplo, a estudar para um teste, consegues fazer um exercício, pá, ficas contente, porque tu, tipo, isso é uma vitória. Já conseguiste, não ganhaste o todo, mas ganhaste um bocadinho desse todo. E esse bocadinho pode-te levar a esse todo. Portanto, tens de ficar contente com aquilo que ganhas, seja algo em grande escala ou em pequena escala. E pronto, é isso a questão, é essa a questão dos objetivos. O truque é pegar nas pequenas vitórias e ficar felizes com essas pequenas vitórias.
para depois conseguires trabalhar mais para chegares à grande vitória, que é o teu objetivo. E depois, quando chegas a esse objetivo, é criar mais objetivos e ver sempre assim objetivos, estão a ver? E é o que tem acontecido, tenho tido visualizações, há semanas que explodem, há outras semanas que baixam, mas nas semanas que baixam, tu sabes que vai haver outra semana que vai explodir e tens sempre que pensar positivo. O truque é pensar positivo e aproveitar e pensar nas pequenas vitórias que tiveste e estar sempre lá. Outra coisa, na questão dos podcasts também é muito bom, para quem quiser criar um podcast que é um objetivo, o truque também é teres uma rotina. Ou seja, eu já vi muita gente a fazer podcast que tipo mete quando lhes apetece. E isso não é muito viável, porque tu nunca sabes quando é que as pessoas não. Imaginem, hoje em dia as pessoas não ficam à espera de tipo que tu publiques. Tens de ter ai caraças. Precisas ter X horário e X calendário para as pessoas saberem que. Era o que eu estava a dizer há bocado. Olha, segundas-feiras às 6 tem lá o In The House lá para ver. E as pessoas assim, olha, segunda-feira, pá, vou lá ver, estão a ver? Não é tipo, publicas no dia 17, depois publicas no dia 25 do mês de maio, estão a ver? Publicas no dia 17 de abril, 25 de maio, está lá outro episódio, estão a ver? Tipo, as coisas não tipo, há pessoas que fazem assim, mas eu, por exemplo, eu deixo de assistir a esses podcasts porque eu gosto daqueles podcasts que publicam regularmente, seja de mês a mês, sejam de semanalmente, seja diariamente, seja. Ou seja, tipo, mas tem de ser em curto, por exemplo, imagina, mensalmente a mim já me custa, semanalmente acho que é o ideal. Ou 2 em 2 semanas. Se tu publicares dessa forma, a pessoa vai ter de ser conteúdo para ver, isso é muito bom. Tal como tu no YouTube vês pessoas que publicam vídeos todos os dias e as pessoas gostam porque sabem que todos os dias tem lá aquele conteúdo teu. E isso é importante. Portanto, o truque é, para não desanimar, é aproveitar. Esqueci-me da palavra outra vez. Ahm, as pequenas vitórias temos de ficar contentes com elas e depois, em questão de podcast e em tudo também, é ter regularidade, é tu seres regular contigo mesmo, criar uma rotina. Apesar das vezes a rotina ser má, mas normalmente é sempre boa. Tu teres uma rotina é algo que te habituas e é algo que é bom. Pessoal, também outra coisa que eu. Não é de agora já. Já dá muito tempo mesmo que eu tinha pensado nisto. E eu debato isto. Eu tento debater isto com alguém. E eu queria debater isto com alguém. Se calhar eu aproveito um episódio que venha alguém para debater sobre isto, para falar sobre isto outra vez. Mas o que eu queria falar é. Isto não acontece em Portugal. Acontece principalmente nos Estados Unidos. E é com a lei dos Estados Unidos que isto acontece. Que é a forma de prisão que eles têm. Ou a forma de pena. Ou seja, cumprir a pena de um crime que tu tenhas cometido. Neste caso tens a prisão perpétua e tens a pena de morte. Agora, a questão é se concordamos ou não com a pena de morte. Imagina, dependendo dos casos. Eu não sei qual é que é a vossa opinião, mas já sabem. Deixem nos comentários a vossa opinião no YouTube. Se estás a ouvir no Spotify, vai lá ao YouTube comentar qual é que tu concordas. Se não concordas, ou não sei, ou outra coisa qualquer que queiras comentar. Mas eu concordo com a prisão perpétua, estão a ver? Porque na prisão perpétua por exemplo, se tens alguém que mate outra pessoa, eu acho que deve ser prisão perpétua. Porque se tu matas alguém, é muito difícil a cabeça da pessoa emendar, estão a ver? Ou seja, se tu fizeste aquilo há que algum problema ali. Percebes? E então acho que a prisão perpétua deixa-te lá. A prisão perpétua, para quem não sabe, é ficar na prisão a vida inteira. Ou seja, o resto da tua vida ficas na prisão. Pronto, isso aí eu concordava. E porquê que. E eu concordo na pena de morte apenas em um caso e tem de ser muito específico, é na violação. Por exemplo, imaginem. Normal, isto também pode estar a ser um pouco insensível, mas, por exemplo, na violação, se a pessoa vê quem é que viola ou não. E acho que se a pessoa vir quem é que viola, quem é que a viola, não é? Neste caso, a rapariga em questão, ou a mulher, ou o que seja, vir quem é que é o homem que a viola, ah, pode dizer à polícia e a polícia prende essa pessoa. E aí acho que devia ser pena de morte, porque se a vítima diz que é aquela pessoa, essa é aquela pessoa. Acho que tu não vais inventar que foi outra pessoa que fez, porque tu deves ter tanto ódio da pessoa que te fez que não vais estar a inventar desculpas para que seja outra pessoa. Ou seja, dizes quem é que foi. Portanto, nesses casos onde a vítima viu quem é que é e sente-se confortável, ou não é, nunca te sentes confortável, mas consegue dizer quem é que a violou, aí eu digo que é pena de morte. Para mim, se fosse eu a decidir. Mas quando não há, ou seja, quando não há certezas, porque imagina, nestes casos dos crimes, a única prova, ou seja, a única forma que tu consegues perceber que é mesmo aquela pessoa,
é a partir da vítima, estão a ver? Ou seja, por exemplo, em homicídios é impossível porque quando morre, morre, não é? Tipo, não há forma. Mas em violações, em roubos, quando vês a pessoa que rouba, em outros tipos de crimes, só a pessoa que é vítima daquele crime é que consegue dizer que, olha, foi aquela pessoa. Porque acho que nessas alturas, quando acontece um crime e é a teu respeito, por exemplo, quando te roubam e tu sabes quem te roubou, acho que tu sentes tanto ódio da pessoa que fez aquilo e se calhar também não percebes porque é que o fez. Tu tens tanto ódio daquilo que acho que é muito difícil tu arranjares outra desculpa ou arranjares outra pessoa para incriminar naquele caso. Portanto, por exemplo, se fosse eu não, mesmo que eu tivesse ódio por outra pessoa, eu tinha ódio mais da pessoa que me roubou. Portanto, se eu soubesse quem é que me roubou, eu iria dizer quem é que me roubou. Estão a ver? Portanto, acho que nesses casos, quando tu sabes que é, para mim era pena de morte logo. Pelo menos. Roubo acho que não é preciso chegar a esse ponto, mas violação acho que é uma cena completamente estúpida. Quem faz isso deveria morrer, portanto, quem viola alguém deveria. E se sabe quem é, deveria ser pena de morte. Porque depois, qu- quando tu não sabes quem é, quando tu não tens a certeza, existem sempre aqueles casos que é. Há provas. Ou seja, as provas apontam todas para ti. Mas tu podes não ter sido. Percebe? Imaginem que vocês estão no caso em que alguém viola uma rapariga, estão a ver? E vocês são aqueles que são. ah, ou seja, as pistas apontam todas para vocês. Mas não foram vocês. Ou seja, e como as pistas apontam todas para vocês, vocês são aqueles que vão presos ou sofrem de pena de morte, estão a ver? E é algo que eu não concordo, porque tu vais, imagina que é pena de morte, tu vais estar a morrer injustamente, tu não fizeste nada. Apesar das provas apontarem todas para ti, não quer dizer que tenhas sido tu. Portanto, nesses casos basta ser prisão perpétua, porque a única pessoa que pode confirmar isso é a vítima. Entendes? E no homicídio, para mim, homicídio não há pena de morte, porque ou alguém viu que foste tu, mas mesmo assim, imagina, mesmo alguém que tenha visto que foste tu, não há só se gravou, porque não há forma de comprovar que tenhas sido tu. Entendes? Ou seja, só a própria vítima é que pode comprovar que foste tu. Ou que foste tu, ou quem foi. Só a própria vítima é que pode confirmar quem é que foi. Se não for a vítima, nunca há provas. Portanto, eu acho que só deve haver pena de morte em questão se for a vítima. Se não for a vítima a dizer, deve ser prisão perpétua. Porque as coisas podem sempre ser remediadas. Por exemplo, há uns tempos aconteceu uma história que eu vou-vos contar. No Central Park. Já tem filmes sobre isso. Se vocês quiserem, podem pesquisar na net, que é caso do Central Park. Isto tem muito a ver com o racismo também, este caso. Que é, acho que eram 5 ou 6 jovens que estavam no Central Park, nos Estados Unidos. E aconteceu um homicídio e uma violação no Central Park. E não sei se vocês sabem, mas o Central Park é bastante grande, portanto, podia ter sido qualquer pessoa que estava no Central Park naquele momento. E então eles sabiam que estavam 6 meninos, vamos dizer que são 6, eu não tenho a certeza se são 6 ou são 5, mas eu vou dizer que são 6. Neste caso estavam 5 no Central Park e estava um em chamada com um dos que estava no Central Park. E então, os 5 neste caso os 6, ou seja, até o que estava, até o que não estava no Central Park foi incriminado, ou seja, por eles estarem lá e por terem lá provas que eles estiveram lá ao pé, prenderam-nos. E eles eram adolescentes, tinham o quê? 13 anos. Estão a ver? E eram pretos. E por isso é que. E depois prenderam-nos. E eles ficaram lá durante 20 anos. Até que a pessoa em questão foi apanhada e confessou o crime. Que tinha morto e violado a rapariga em questão. E depois, só 20 anos depois, é que os miúdos, neste caso já eram adultos, saíram. Portanto, imaginem que não tinha sido em prisão perpétua, mas tinha sido em pena de morte. Ou seja, os miúdos iam estar a morrer injustamente, quando aliás, até houve um que não estava no próprio local do crime, estão a ver? Nem sequer estava no Central Park. Aliás, só por terem passado lá ao pé e por estarem lá e por serem negros, é que disseram, olha, foram estes. Tu nunca tens a certeza. Tu só vais ter a certeza ou se a pessoa confessar, ou se a vítima disser. No homicídio, neste caso, é impossível a vítima dizer, porque a vítima está morta. Mas só se a pessoa confessar nestes casos. E se a pessoa não confessar, não podem. Não podem matar, também não podem pena de morte. Mas isto é a minha opinião. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu. E depois imaginem, e não foi só, porque depois eles obrigaram eles a confessar. E eles foram obrigados a confessar. Porque imaginem, é que a polícia nos Estados Unidos acho que a polícia dos Estados Unidos é muito agressiva com as pessoas, estão a ver? E
nos interrogatórios, meteram eles sem comer, sem dormir. E depois houve uma altura que que eles têm de ceder, porque senão eles vão morrer. Eles vão morrer tipo à fome ou à sede, estão a ver? Portanto, vai haver uma altura que eles vão ter que ceder. E é aí que eles cedem, que eles dizem: olha, pronto, fomos nós. Apesar de não terem sido, mas eles estão a sofrer tanto naquela situação que eles são obrigados a ceder e são obrigados a dizer que sim, fomos nós que fizemos isto. E, e pronto. Pá, e para mim era prisão perpétua em tudo, estão a ver? Nos casos. Claro que nestes casos mais agressivos, claro, porque, por exemplo, roubo, acho que não era preciso prisão perpétua, claro que era preciso claro que era preciso prisão uns anos significativos até. Apesar de haver muitos casos de prisão que. De prisão não, casos de roubo que são casos mesmo de urgência. Claro que mesmo que seja urgente, nada justifica tu roubares alguma coisa. Mas há casos que acho que nós temos de entender e perceber e, claro, pôr pena, claro, eu estou a parecer muito o juiz. Mas perceber o lado da pessoa e meter uma pena, seja leve ou não, entendendo, percebendo o caso da pessoa. Por exemplo, aquelas pessoas que estão a passar fome e precisam de roubar. Claro que tem de sofrer uma pena porque não se faz, não se rouba. Mas acho que, como é por uma boa razão, tem de se entender. Eu também posso estar a ser um bocadinho hipócrita, mas acho que tínhamos de entender um bocadinho a situação da pessoa. Não sei o que é que vocês acham, isto é o que eu acho, e acho que se eu é que fizesse as leis, o nosso mundo ia ser muito melhor, diria eu. Bem, maltinha, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast esta semana, episódio 11, já sabem. O link do site do podcast vai estar na descrição, está lá sempre na descrição, já sabem. Para a semana temos episódio 12 e vocês já sabem, de 3 em 3 episódios temos convidados. Como já vos disse, para a semana vamos ter 2 convidados aqui connosco. Para falar sobre algumas coisinhas que vou deixar assim no ar para vocês tentarem adivinhar o que é que é. Um spoiler que eu posso dar é que não tem nada a ver com alguma coisa que eu tenha falado neste episódio. Ou se calhar tem. Não sei bem. Mas pronto, fiquem a pensar no que é que poderá ser. Mas já sabem que para a semana temos convidados. Resumo semanal não vai haver porque, como eu já disse agora, eu vou tentar fazer em todos os episódios no qual eu estou sozinho. Como por exemplo tivemos o 10 e o 11 agora. Em todos os episódios que eu estiver sozinho, eu vou-vos dar um resumo da minha semana, de algo mais, de algo diferente que eu tenha feito durante a semana, para vocês estarem a par da situação. Pessoal, já sabem, tem o site do Inda na descrição, podem lá ir ao Spotify, ao YouTube e ao meu Instagram, que também vai estar lá no site. Já sabem, pessoal, partilhem se puderem, deixem o likezão aí no YouTube, subscrevam no YouTube e sigam no Spotify. E a maltinha, vemo-nos por aí, episódio 12 está perto de chegar, ou não sei se estás a ver quando já saiu. Se já saiu para ti, vai lá ver. Se ainda não saiu, espera uma semaninha ou menos e já vai lá estar. Então vá, pessoal, fiquem bem, cuidem-se e vemo-nos no próximo episódio.